Depois de alguns casos ocorrendo vazamento de petróleo no oceano, precisamos aprender um pouco sobre isso. Vem comigo que eu vou te explicar como acontece e por que é tão preocupante. Após o aparecimento de óleo nas águas que estão sob domínio brasileiro, foi muito discutido sobre o episódio. O Laboratório de Geoquímica Ambiental do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira e o Instituto de Pesquisas em Ciências do Mar, mantido pela Marinha em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, passou a contribuir para monitorar o material coletado em diferentes praias e buscar a origem do óleo, onde as análises utilizadas possuem diferentes detectores, de acordo com um processo que segue padrões estabelecidos pelas normas internacionais ASTM. Existe um protocolo chamado de análise comparativa de óleos para determinar a origem do petróleo, analisando substâncias químicas que ajudam a identificar o DNA do óleo. Essas substâncias são amplamente utilizadas pela indústria petrolífera no estudo do acúmulo de óleo no solo e em laboratórios que realizam análises forenses de episódios de contaminação por óleo. São utilizadas com tendência ao meio ambiente como uma das ferramentas utilizadas em sua investigação. O que acontece quando o óleo é lançado no mar? Quando o petróleo e seus derivados entram em contato com o mar, passam a sofrer uma série de alterações que são conhecidas como intemperismo, que modificam a composição química do produto derramado. Como e por que acontece o intemperismo? O intemperismo corresponde à ação combinada de processos físico-químicos e biológicos. Esses processos são conhecidos como espalhamento, evaporação, dispersão, emulsificação, dissolução, oxidação, sedimentação e fundamento e biodegradação. Agora que sabemos de tudo isso, você sabe como o petróleo pode prejudicar o ambiente marinho? O petróleo pode prejudicar o ambiente marinho impactando de forma agressiva em vários aspectos, afetando a vida marinha, bem como os organismos que dependem do mar para se alimentar. As primeiras espécies afetadas pelo derramamento químico do mar são os plânctons. Eles são seres que dependem das marés para se movimentar, por isso ficam vulneráveis à contaminação. Vale lembrar que essas espécies são a base da teia alimentar dos mares. Com a falta desses organismos, o ecossistema local sofre um grande desequilíbrio. As tartarugas marinhas atingidas pelo óleo sofrem com a contaminação quando sobem até a superfície para respirar e ficam presas nas manchas de óleo. Sem conseguir respirar, morrem sufocadas. Também é possível observar danos no sistema digestivo, imunológico e outros. Dependendo da densidade dessas manchas, o óleo pode impedir que as algas recebam luz para efetuar a fotossíntese normalmente, impactando na troca gasosa das algas marinhas e reduzindo a quantidade de oxigênio distribuída na coluna d'água, causando insuficiência respiratória nos peixes e os levando até a morte. Os peixes também sofrem danos quando suas brânquias entram em contato com o petróleo, pela ingestão de alimentos contaminados, crustáceos e moluscos, e pela absorção de compostos tóxicos presentes na coluna d'água durante sua respiração. Esses animais possuem uma camada de óleo natural que impermeabiliza suas penas, permitindo que elas mergulhem e levantem voo sem problema. O óleo denso e pesado sobrepõe essa camada, impedindo o voo e fazendo com que elas se afundem quando estão na água. As aves também perdem a capacidade de manter sua temperatura corporal, podendo morrer de frio. No acidente, com a plataforma Deepwater Horizon, aves foram encontradas com queimaduras, problemas nos rins, nos pulmões e em diversos órgãos internos, uma vez que ao tentarem tirar o óleo de suas penas com o bico, elas acabam ingerindo o produto. Seres humanos não estão isentos dos danos causados pelo vazamento de petróleo. Nós humanos também somos atingidos por esse acidente, uma vez que os frutos do mar que consumimos são contaminados durante esses desastres. Além das dificuldades da comunidade pesqueira, que acaba por perder o seu sustento, e da contaminação direta causada pelo contato com o petróleo por cidadãos que, ao tentarem salvar os animais atingidos, se expõem ao petróleo sem nenhuma proteção.
É importante destacar que o petróleo é um material extremamente tóxico. Ao longo prazo, o nosso corpo sofre com impactos nos sistemas reprodutivos, respiratórios, endócrinos, entre outros. Os efeitos a curto prazo envolvem irritações no corpo, náusea, ferimentos e coceira nos olhos. Portanto, para o manejo desse material, o uso de EPI, como luvas, galochas, máscaras, entre outros, é indispensável. Vazamentos de petróleo são sempre muito graves para o ambiente marinho. Por mais que o óleo bruto seja contido, a parte do óleo que se dissolve na água se espalha, contaminando toda a costa por quilômetros. Ao longo da história, nossos mares têm sofrido com esses acidentes em petrolíferas e o óleo não só mata espécies marinhas, ele também destrói seu habitat, deixando cicatrizes irreversíveis. Este é um problema ambiental que deve ser prevenido em todos os casos. Poluição por petróleo e as tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas são parte de uma cadeia de relações ecológicas essenciais para o avanço e a sobrevivência do ecossistema marinho, incluindo as praias, oceanos e dunas. Ao longo de sua vida, cada tartaruga transporta uma grande quantidade de nutrientes e energia indispensável à sobrevivência de inúmeras espécies marinhas. Diversos peixes, crustáceos, esponjas do mar, moluscos e medusas estão entre as espécies cuja existência depende das tartarugas. Sendo assim, a preservação das tartarugas marinhas se torna essencial para a conservação dos oceanos. As diversas espécies de tartarugas marinhas desempenham papéis fundamentais no ecossistema marinho. A tartaruga de pente, por se alimentar de alguns grupos de esponjas, participa da manutenção da biodiversidade nos recifes de corais. Já a tartaruga verde, que se alimenta de algas e grama marinha, promove o desenvolvimento de uma grama mais nova e nutricionalmente mais rica. Outra espécie de grande importância é a tartaruga de couro, que por consumir águas vivas faz o controle populacional dessa espécie, tendo importância não somente para o oceano, como também para os pescadores, já que as águas vivas podem se alimentar de filhotes de peixes, reduzindo a disponibilidade de peixes adultos para a pesca. Sendo assim, torna-se evidente para a redução do número de tartarugas marinhas causaria um grande desequilíbrio ambiental nesse ecossistema. E a poluição dos oceanos tem gerado um grande risco para a sobrevivência de tartarugas e outras espécies marinhas, seja ela de origem orgânica ou inorgânica, sendo um dos principais poluentes o plástico e o petróleo, interferindo na mobilidade e na alimentação de várias espécies de tartarugas marinhas. As tartarugas não conseguem diferenciar esses elementos de seus alimentos naturais e os consomem. Essa ingestão de petróleo pode adoecer o animal e causar escoriações em seus órgãos internos, podendo ocasionar a morte das tartarugas. Você sabe quais seriam os danos para as espécies de tartarugas marinhas? O consumo de petróleo está associado a uma diminuição na absorção nutricional dos alimentos, a inflamação dos tecidos internos. Também pode gerar infecção e a morte dos tecidos no intestino e em outros órgãos. Além disso, a intoxicação causada pelo petróleo pode prejudicar as tartarugas não apenas pela alimentação direta, como também pelo contato tópico, inalação e ingestão de espécies que se envenenaram com este elemento. Vazamento de petróleo e os riscos para o ecossistema. Em seguida, iremos apresentar casos de derramamento de petróleo que ocorreram nos últimos anos e seu impacto direto na sobrevivência da fauna. Assim, focando nas tartarugas marinhas. O desastre mais recente relacionado ao derramamento de petróleo no litoral brasileiro foi no começo de setembro de 2019, onde um dos principais acidentes ocorreu devido à extensão de áreas atingidas. Ao longo de toda a costa do Nordeste e Sudeste, foram encontrados petróleo cru de alta densidade, material que possui alta concentração de hidrocarbonetos poliaromáticos, substância altamente tóxica. O petróleo denso se espalhou por 130 municípios e 11 estados. Foram recolhidos cerca de 5.000 toneladas de óleo, segundo o último relatório publicado pelo IBAMA, no dia 20 de março de 2020. E mesmo após um ano se passar,
Ainda os cientistas encontraram fragmentos microscópicos de petróleo no mar, revelando que os efeitos dos desastres podem aparecer por longo prazo. No final de janeiro deste ano, várias praias do litoral do Ceará apresentaram manchas de óleo, com a retirada de mais de 4.000 litros de petróleo cru. As causas do aparecimento das manchas de óleo não foram identificadas, mas a aproximação ao litoral ocorreu em função de fenômenos de movimentação no oceano. Os vazamentos de óleo geram um impacto ambiental catastrófico ao ecossistema local, principalmente a flora. Por bloquear a luminosidade, o petróleo ele impede que o fitoplâncton realize a fotossíntese, afetando dessa forma toda a cadeia marinha em larga escala. A fauna, com o potencial de intoxicar os animais marinhos. O petróleo ele acaba se fixando nas tartarugas, em aves e peixes, causando um impacto no sistema nervoso, levando assim à asfixia e à morte consequentemente. E as comunidades tradicionais, que são severamente afetadas por dependerem da pesca para sobreviver. A seguir, vocês irão ver uma entrevista que realizamos para discorrer mais sobre este assunto. A nossa convidada foi a professora de Ciências Biológicas da Universidade 9 de Julho, Elaine Priscila. Fiquem agora com o vídeo. Olá pessoal, meu nome é Elaine Priscila, sou professora da Uninove, formada em Ciências Biológicas, modalidade bacharelado e licenciatura, e quero agradecer a oportunidade de participar, dessa atividade de vocês, respondendo algumas perguntas sobre a parte do ambiente marinho. Primeira pergunta: qual o risco quando ocorre um desastre como no Golfo do México, ocorrido no Golfo do México e recente no Brasil, para as espécies marinhas? Então, muito bem. Quando nós falamos de desastres ligados a essa parte de hidrocarbonetos, que incluem o petróleo, estamos falando aí de uma carga muito grande tóxica no ambiente marinho, né? Então, tratando-se aí desse tipo de substância, de componente, combustível fóssil, nós temos muitas moléculas associadas a uma condição mais oleosa, né? Num estado mais oleoso. Então, basicamente, eles são divididos em óleos, e esses óleos eles apresentam características diferentes. O grande problema é como fazer a captação de todo esse conteúdo, né? Porque ele é extremamente denso e há necessidade de aplicação de técnicas diferentes. Mas para fazer isso a gente não pode esquecer que naquele local existem seres vivos, né? Então você já tem um impacto inicial quando ocorre o extravasamento do conteúdo, né, nesse ambiente marinho, que acaba já delimitando bastante, né, as condições ali, né, acaba diminuindo muito, né, a qualidade de vida daqueles organismos. E quando nós falamos de organismos, nós estamos falando dos microscópicos, né? Então, dentro da cadeia trófica, lá no fitoplâncton, até os conhecidos topo de cadeia, né? Que são os predadores, né? Associados aí a uma condição mais alta, uma hierarquia mais alta na cadeia trófica. Então, tudo isso acaba, infelizmente, sendo alterado. Então, o extravasamento de conteúdo, como o petróleo, ele vai interferir, né, no ambiente, num contexto químico-físico, né? Então as características físico-químicas da água serão modificadas, e secundariamente você não pode esquecer também de incluir os seres vivos que estão associados àquele local. Então tudo isso acaba sendo, infelizmente, alterado, né, modificado. É lógico que isso vai ser mais ou menos, né, agressivo, dependendo aí da quantidade desse material que está sendo liberado, né? Então, o exemplo aqui do Golfo do México está entre os maiores acidentes
ligados a essa parte de extravasamento de conteúdo na forma de petróleo, né? Mas temos aí vários exemplos, né, de ocorrência, inclusive aqui no Brasil, que entram, infelizmente, como exemplos de fauna que foi completamente destruída, né? Fauna marinha que foi completamente danificada. Então, bem complicado, né, nesse sentido. Partindo para a segunda pergunta, quais os problemas enfrentados pelas espécies marinhas quando isso acontece? Bom, os problemas são inúmeros, né? Então, se você está alterando as condições físico-químicas da água, todos os organismos viventes nesse ambiente acabam sofrendo as consequências, porque eles apresentam caracteres adaptativos, né, para aquelas condições, né, para aquela salinidade, aquela temperatura, aquela composição química, os minerais que estão inseridos, e qualquer coisa que é incluída ou retirada vai impactar. Só para vocês terem uma ideia, um processo como esse de extravasamento de óleo, de petróleo, ele faz uma cobertura, e essa cobertura ela já impede a entrada de luz, né, que estará associada aí aos grupos de organismos chamados de fitoplâncton. Então isso já vai ser modificado. Se você tem a falta de luz, né, na verdade, se você não tem a luz nesse ambiente, que estaria ligado aí a esses micro-organismos fotossintetizantes, isso aí é a base da cadeia trófica, né, da cadeia alimentar. Significa que todo a sequência vai ser alterada por conta disso. Então, se não tem fitoplâncton, o plâncton não se alimenta, né? Então, plâncton entra aí os microcrustáceos, né, os protistas, enfim, né? Então, todos esses grupos aí que são microscópicos e que apresentam uma importância muito grande para os grupos de consumidores secundários. Então, você tem a influência aí dos peixes, crustáceos, né, os macrocrustáceos, enfim, até chegar lá no topo de cadeia, nos predadores, como os exemplares de cartilaginosos, tubarões, né, exemplares predadores de mamíferos, né, então tudo isso acaba sendo alterado. Isso dentro do ambiente marinho, a gente não pode esquecer do que está do lado de fora. Então tem muito exemplar animal que depende da vida marinha para se alimentar. É o caso das aves, né? Então existem muitas aves que são chamadas de aves marinhas. Por quê? Porque elas se alimentam de organismos marinhos. E se você tem uma espessa mancha de óleo, de petróleo ali, né? De componente, né, derivado aí de hidrocarbonetos, sobre a água, esse organismo, ao tentar capturar seu alimento, acaba sendo comprometido também. Então, penas, o sistema digestório, porque ele vai deglutir parte daquele óleo junto com o alimento. Então, tudo isso acaba sendo muito alterado, né? Então, esses animais eles vão sofrer consequências muitas vezes irreparáveis, que não tem como, né, voltar e tentar fazer alguma coisa para que ele possa sobreviver. A maior parte dos impactos que estão associados a derramamento de petróleo apresentam um número altíssimo de óbitos de animais marinhos e animais que dependem do ambiente marinho. Então, nesse registro você pode incluir peixes, as tartarugas, aves marinhas como sendo os principais, né? Então, esses acabam apresentando-se de forma imediata, né, como organismos atingidos. As tartarugas, elas sempre acabam apresentando-se na superfície para poder respirar. E muitas vezes, junto a essa área de derramamento, você tem uma grande quantidade de exemplares que compõem
o chamado plâncton, incluindo exemplares de águas-vivas, né? Que são os medusoides de quinidários. E aí você tem a aproximação para alimentação, né? Então, tartaruga geralmente se aproxima, né, dessas áreas para se alimentar e acaba deglutindo também óleo. Esse óleo, muitas vezes, ele acaba interrompendo a passagem de ar, né? Então, dependendo das características que ele se encontra, ele pode formar grandes estruturas densas, né, que compromete a passagem de ar, ela interrompe e acaba ocasionando a morte desses organismos. Enfim, né, são muitos exemplos, né, mas mencionei alguns para vocês aí com relação a isso. Questão 3, os animais marinhos podem acidentalmente se alimentar de petróleo? Que danos seriam causados a eles quando algo assim acontece? Muito bem, então, como eu mencionei, né, na questão anterior, infelizmente, sim, acontece de forma, inclusive, muito frequente em áreas que são atingidas. Normalmente é acidental, né, essa alimentação ela acaba sendo de uma forma acidental, não esperada pelo animal, porque o atrativo dele é o alimento, né? O organismo que está envolvido por esse material e não o material. Então ele acaba, né, apresentando esse material dentro do seu sistema digestório de forma involuntária, acabou entrando junto com o alimento. E aí qual seria a consequência? O sistema digestório acaba sendo comprometido, justamente porque dentro do procedimento de reparar, né, esse problema, são incluídas substâncias químicas, né, para auxiliar na quebra química da estrutura do petróleo, né, ou do óleo. E isso acaba sendo extremamente tóxico para o animal que está consumindo. Então atinge o sistema digestório, e pode atingir inclusive sistema nervoso, tá? Então muitos animais acabam apresentando danos de sistema nervoso associado à ingestão desse tipo de material. Então é algo muito frequente. Fora que isso vira uma cadeia, né, gente? Porque a partir do momento que você tem um animal que apresenta intoxicação por esse tipo de material, essa toxicidade ela vai sendo transmitida dentro da cadeia trófica, então ela vai sendo passada. Inclusive nós podemos ser contaminados por esse tipo de componente, tá? Através de pescados, né? E podemos colocar aí nesse grupo também não somente os peixes, mas os crustáceos, né? Moluscos, muita gente se alimenta desses outros grupos também. Então, eles entram também como um possível organismo com contaminantes, né, tóxicos, associados à composição do petróleo ou aos componentes de degradação que são liberados ali junto à área de acidente, tá? Então, geralmente são esses os grandes problemas que a gente observa. A próxima pergunta: como um vazamento de petróleo atingindo algumas espécies pode afetar ou influenciar outras espécies marinhas? Muito bem, eu acho que acabei respondendo na anterior, né? Mas a partir do momento que você tem um animal envolvido com esse tipo de material, um animal que acidentalmente deglutiu, se alimentou de algo que apresentava esse material, isso vai ser passado, vai ser transferido para os seus predadores dentro da cadeia trófica. Então, ele vai sendo articulado, vai sendo, né, transportado, né, de um indivíduo para o outro. E é lógico, nós temos aí organismos que apresentam metabolismos diferentes, a fisiologia dos animais são diferentes e isso vai trazer problemas diferentes, né? Então, enquanto um animal você tem o dano do sistema nervoso, o outro pode atingir só o sistema respiratório, né? Por que não
o sistema reprodutor. Então, não dá para realmente saber de forma pontual, dentro de cada grupo, quais serão as consequências, mas teremos consequências, né? Então, isso sim acaba trazendo problemas para essa cadeia alimentar associada a um produtor ou a um consumidor primário que apresentava-se em uma área em que ocorreu um acidente com petróleo. A próxima pergunta: qual o maior impacto de um vazamento de petróleo para as espécies marinhas? O maior impacto está ligado justamente à interferência dessa cadeia, né? Então você tem, de forma gradual, a interferência na entrada da luz, né? Então a grossa camada desse conteúdo sobre o ambiente marinho acaba impedindo a entrada de luz. Isso vai afetar diretamente os fotossintetizantes. Esses fotossintetizantes marinhos, eles entram no grupo dos produtores, então base da cadeia alimentar. Na sequência você tem os grupos de consumidores primários, que vão tentar se alimentar ou às vezes são envolvidos também por esse material e acabam entrando em óbito por uma via ou outra. E na sequência os secundários, terciários, que acabam ou acumulando esse tipo de contaminante, de substância tóxica, ou acabam também sendo envolvidos por ela. No caso de organismos diretamente marinhos, né, que vivem no ambiente marinho, envolvidos, né, de forma rápida por esse tipo de material, o sistema respiratório, branquial ou pulmonar acaba sendo atingido, porque as vias, elas são áreas de entrada, né, elas acabam sendo acessíveis, né, ao contato com esse material, acabam sendo envolvidas e isso impede trocas gasosas, formando uma película, né, na forma de uma armadura. Então, aquele tecido que é responsável pelas trocas gasosas não consegue fazer trocas gasosas. E temos aí o envolvimento dos animais também que são externos, né, que se alimentam de animais que vivem no mar. Citei as aves, vou usá-las novamente, impedindo, por exemplo, a separação das penas, né? Então, quando uma ave marinha vai capturar um peixe, ela mergulha ou parte do seu corpo acaba entrando em contato com esse material. E esse óleo ele vai ficar impregnado nas penas. Isso vai fazer com que vire uma cola, imagine. Por baixo, né, da sequência de penas existem plumas. E essas plumas elas têm uma importância muito grande para as aves, porque elas são associadas aí ao controle de temperatura, né? Então permitem que a ave fique aquecida, já que ela é um organismo, né, que tem uma temperatura constante, mesmo com as variações externas. Com o óleo envolvendo as penas, essa parte das plumas elas ficam todas grudadinhas. E aí o animal ele não consegue fazer esse controle térmico. E muitas aves acabam entrando em óbito por hipotermia, morrendo de frio, né? Então, olha só que triste, né? Algo que está acontecendo no ambiente marinho e acaba atingindo diretamente esses organismos, né? Levando a óbito aí por conta de não conseguirem aquecer o corpo mais, tá? Então, eu acho que é algo bem marcante, né? Com relação a esse tipo de acidente. Fora os outros que eu comentei, lógico. Penúltima pergunta e para os sobreviventes, qual é o maior desafio enfrentado? Muito bem, aqueles que ficam, né, são organismos que provavelmente ou não apresentaram muitos danos dos seus sistemas, né, digestório, respiratório, nervoso, por consequência aí do conteúdo, ou porque tiveram condições de migrar.
na maioria das vezes são danos que deixam marcas, né? Então o animal ele vai apresentar algumas restrições no caso de ter sido atingido de alguma forma. Existem, lógico, que ONGs, né, que são responsáveis por socorrer, né, o resgate de animais marinhos em ambiente de cativeiro, em recintos isolados. Esses animais eles são tratados e quando isso é possível, a devolução desse indivíduo para o ambiente, né, que eu acho que é o ponto principal, né, é o principal objetivo aí dessas organizações. Mas é muito difícil o animal não apresentar nenhum tipo de resquício, né, desse tipo de acidente. É algo muito, muito invasivo, em todos os sentidos. Então é bem complicado. E a última pergunta como é a recuperação após um desastre desse? Então, na verdade, com relação aos animais, nós podemos pensar aí no contexto do resgate e do tratamento, né? E com relação à parte do ambiente, existem aí algumas etapas para tentar fazer uma reparação, né? Primeiramente, você tem o uso de boias, né? De estruturas de contenção, né? Que elas tendem a circular a área de vazamento, impedindo que esse material se espalhe cada vez mais, podendo chegar à região de praia ou a mangues e tornar o problema ainda maior. Posteriormente, você tem o uso de alguns componentes que reagem, né, com esse material, formando espumas, né? E essas espumas elas são drenadas, são sugadas, né? Então aí dependendo do tipo de material, na verdade o composto, né, como um todo, ele apresenta vários componentes químicos, então há necessidade de usar, né, entre aspas, detergentes, né, ou componentes diferentes. Isso é de uma forma mais superficial para deixar mais fina a camada. E depois a inclusão de uma substância, de substâncias químicas de degradação, perdão, falei errado, degradação. Não de forma direta, né, é uma ação química para quebra de ligações químicas, permitindo a ação de micro-organismos decompositores de petróleo, né? Então você tem, né, isso disponível no ambiente, esses micro-organismos existem, né? Mas há necessidade de um auxílio para facilitar, né, para tornar este evento mais rápido, né? Então, para catalisar o evento. E aí a inclusão desse tipo de material, né, dessa substância química aí de quebra. Esse último, principalmente, ele é extremamente tóxico, por isso que eu falei, muitas vezes os animais, eles não apresentam um impacto direto com o derramamento, mas podem ter um impacto com relação à substância que está sendo usada para o reparo, tá? Então, existe aí essa outra via que também é problemática, né? Mas são as possibilidades que existem atualmente para tentar reparar aí esse tipo de acidente. Tá certo? Muito bem, meninos. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Fico muito feliz e lisonjeada, né, pelo convite. Espero ter respondido de forma adequada todas as questões aí que vocês levantaram. E vejo vocês em breve. Até!